Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Estamos aqui novamente com algumas gotículas de aprendizado do Reiki. Os preceitos do Reiki não pregam uma filosofia, um credo ou uma religião. Os preceitos do Reiki pregam um modo de vida baseado na calma, na gratidão, na bondade, na confiança e na honestidade e na justiça. Não é necessário ser reikiano para utilizar esses preceitos. Mikao Usui é o redescobridor do Reiki. Ele foi denominado redescobridor porque, dando aula, um aluno pergunta para ele por que as pessoas impunham as mãos quando oravam por outras pessoas. E ele fica sem saber responder isso. Então ele começa uma pesquisar, e aquilo ficou na mente dele e ele precisava encontrar a resposta. Ele pesquisou muito, acabou indo para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos trabalhou um tempo por lá, um ano e pouquinho. Dos Estados Unidos foi para a Europa e tudo isso pesquisando. Chegou em Jesus Cristo. Jesus Cristo também impunha as mãos, não que ele necessitasse disso, mas ele impunha as mãos quando ele curava alguém, tá certo? E continuou estudando, estudou muito, foi para a China, foi para o Tibete, e ele estudou também, chegou em Buda, continuou estudando, porque ele tinha que encontrar a origem daquilo. E chegou em Buda. Ele leu todos os sutras budistas, ele estudou toda a Bíblia cristã, né? Todos os evangelhos, a Bíblia, tudo que ele pôde sobre o cristianismo. E quando ele chegou em Buda, Buda também impunha as mãos para orar e também curou muita gente. Buda também curava impondo as mãos. Continuou estudando e viu que muito antes de Buda vinha essa imposição de mãos. Chegou no Antigo Egito, inclusive no Egito existem desenhos, existem figuras que estão orando sobre outras pessoas, impondo as mãos. E ele chegou num abade e disse para o abade que ele ia subir no Monte Kurama, em Kyoto, e ia ficar lá meditando e jejuando até que ele recebesse a iluminação referente a esse assunto. Ele não ia sair de lá enquanto não recebesse essa iluminação. E ficou lá 21 dias. No 21º dia, ele teve a grande iluminação que ele necessitava. Ele teve a grande visão em conhecer tudo sobre essa imposição de mãos, de conhecer tudo sobre o que ele deveria fazer, como ele deveria fazer, onde ele deveria fazer, em quem, tudo, completamente. No 21º dia. Logicamente, depois de jejuar, era um jejum parcial, não era um jejum total, mas ele estava mais debilitado, claro. Quando terminou toda essa visão que ele teve, quando terminou todos esses esclarecimentos, esse entendimento que ele teve, ele se sentiu totalmente recuperado e totalmente restabelecido. Ele não sentia mais debilidade nenhuma. E ele desceu o monte e na descida ele se fere o pé e começa a sangrar muito. E ele aplica o ensinamento no próprio pé. E no Reiki é conhecido como o primeiro milagre do Reiki, porque é o momento que ele se cura ele mesmo. Depois disso, ele faz outras curas, só que ele não tinha um nome para colocar no Reiki. Ele não tinha um nome para colocar naquele ato, naquele trabalho. E ele disse para o abade que ele iria, até o dia seguinte, que ele iria meditar sobre isso. Mas aí ele já meditou no quarto dele mesmo, meditou e descobriu o nome, que significa Rei, que é a energia universal, com o Ki, que é a energia de tudo que existe. Tá certo? É a energia telúrica que vem da Terra e a energia de tudo que existe. Porque o próprio Einstein disse que, o maior físico de todos os tempos, disse que tudo é energia. E isso é tudo que existe.
Não existe outra coisa que não energia. Nós somos energias. As árvores são energias. A mesa é energia. A janela é energia. Tudo é energia. Não existe nada sólido. Nós vemos uma solidez que não existe. Se nós colocarmos um microscópio muito potente, nós vamos ver que nós vibramos o tempo todo. Nós somos pura vibração, pura energia. O nosso corpo é constituído de 70% de água. Nós somos físico, alguma matéria, somente 30%. Então, 70% do nosso organismo é água. Como que nós nos mantemos em pé? Isso é uma realidade que nós vemos, mas isso é física, é outra coisa. Então, ele disse que o nome seria Reiki. Pegou e começou a aplicar Reiki em todo mundo. Ele foi para as ruas, ele aplicava Reiki em mendigos, em pessoas miseráveis. Ele começou a aplicar Reiki em todo mundo. E fez muitas curas, fez muitos tratamentos. Só que ele percebia que o número de mendigos e pessoas miseráveis não diminuíam. Então ele quis saber por quê. Começou a andar e a verificar por que não diminuíam. E ele se depara com um mendigo que foi um dos primeiros que ele tratou. E ele pergunta para o mendigo por que ele tinha voltado àquela vida, já que ele tinha se recuperado, encontrado emprego e estava numa casa confortável. E o mendigo respondeu para ele que era mais fácil ser mendigo. Ele não tinha preocupações. E ele ficou pensando nisso e resolveu criar a escola de Reiki. E quando ele pensou em criar a escola de Reiki, ele pensou em criar os 5 princípios do Reiki, que foi quando ele criou os 5 princípios, os 5 preceitos do Reiki. E os 5 princípios do Reiki são: só por hoje não te irrites, só por hoje não te preocupes, só por hoje seja grato, só por hoje trabalhe honestamente, só por hoje seja bondoso com todos os seres. Por quê? Porque quando você está irritado, agressivo, o que você tem que fazer é observar essa situação que você se encontra e deixar ela passar. Você não tem que se identificar com aquela situação. Você tem que deixar ela passar. Então, só por hoje, não te irrites. Quando você se preocupa demasiadamente com uma coisa, a tua preocupação resolve o problema? Não. O teu agir, as tuas atitudes resolvem o problema, mas a tua preocupação não. Então você não tem que se preocupar. Você tem que pensar. O que tem solução, muito bem. O que não tem solução, não tem solução. Você faça o teu trabalho. Você haja, atue para que se resolva, mas não te preocupes, porque você só vai estar se desgastando mentalmente. Ser grato. Por quê? Porque ser grato é a essência da nossa vida. Nós temos que ser grato por qualquer mínima coisa que existe na nossa vida. Nós temos que ser grato pelo ar que nós respiramos, pela nossa saúde. Nós temos que ser grato porque nós temos um teto que nos cobre. Nós temos que ser grato pela cama que nós dormimos. Nós temos que ser grato pelo cobertor quentinho que nos aquece, pela água que tomamos e pela água que nós tomamos banho. Nós temos que ser gratos pela fartura que nós temos na mesa. Nós temos que ser gratos pelo ar que nós respiramos, porque o ser humano está acabando com o planeta, está acabando com o ar. Nós temos que ser gratos por esse ar. Nós temos que ser gratos pelas árvores que nos transmitem esse ar. Nós temos que ser gratos pelo oceano que nos transmite esse ar. Nós temos que ser gratos por qualquer mínima coisa que nós temos. Por que trabalhar honestamente? Ser grato e trabalhar honestamente. Porque o trabalho é tudo na vida da gente. Trabalhar honestamente nos traz honra, nos traz bênçãos. As pessoas, elas têm que ter colocar o melhor de cada um no seu trabalho. O trabalho é uma edificação. O trabalho edifica o ser humano. E ser honesto. Porque todo aquele que não é honesto, ele pode até enriquecer, por exemplo. Mas, de uma maneira ou de outra, ele vai sofrer.
porque a vida ensina. O trabalho tem que ser honesto. Nós temos que ser honestos em qualquer situação da nossa vida. E por que ser bondoso com todos os seres? Porque nós somos todos irmãos. Nós estamos ligados por uma teia, por fios invisíveis. Se eu faço mal para você, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Nós temos uma ligação interna, que é a centelha divina. Todos nós, cada um de nós, temos uma centelha divina dentro de nós. Se nós temos essa centelha divina, cada pedacinho de Deus está dentro de nós, então nós somos um. Ou não? Nós somos um. Eu tenho um pedacinho, você tem um pedacinho, o teu amigo tem outro pedacinho, tua mãe tem outro pedacinho, teu pai tem outro pedacinho. Nós formamos um único corpo. Então, se eu faço mal para você, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Ok? Então, pratique os 5 princípios. Só por hoje, não te irrites. Só por hoje, não te preocupes. Só por hoje, seja grato. Só por hoje, trabalhe honestamente. Só por hoje, seja bondoso com todos os seres. Nós, reikianos, nós costumamos recitar os 5 princípios todos os dias pela manhã, ao acordarmos, e todas as noites antes de dormirmos. E muitos de nós, na maioria, recita em japonês. Por quê? Porque nenhuma tradução consegue traduzir a essência do que é na língua original. Você pode procurar palavras que se identifiquem com aquilo, mas ela não traduz a língua original, a essência do que realmente quer dizer. E esses 5 princípios, eles trazem uma bênção enorme para a vida da gente, porque você vai se ancorar nesses 5 princípios para viver. Todos os dias repetindo, todos os dias, de manhã e de noite, você vai se ancorar nesses 5 princípios. E são bênçãos atrás de bênçãos. O Mikao Usui, ele faleceu em 1927 e ele fundou essa escola em 1922. Então, ele teve muito pouco tempo com essa escola, com ele. Mas essa escola existe até hoje. Até hoje existe a escola do Mikao Usui formando reikianos. Antes dele morrer, ele formou muitos reikianos. Mas mestres, ele só formou 21. Apenas 21 mestres. A esposa dele, senhora Sadako, ela era também uma mestre reiki. E quando ele faleceu, ela levou a escola dele em frente. E houve depois, os outros mestres formaram outras escolas e cada um seguiu, adaptou uma coisinha aqui, uma coisinha ali e se dispersou um pouco. Não vamos dizer que se dispersou, mas se modificou um pouquinho, né? Se adaptou a certas coisas. Por exemplo, quando veio para o Ocidente, adaptaram muita coisa do Japão, adaptaram para o Ocidente, que são diferentes, né? O mestre Mikao, ele tinha uns princípios, né? Ele tinha a sua tradição japonesa e muitos de nós seguimos essa tradição japonesa, mas muitos também, que é o Reiki Usui, mas muitos também optam por utilizar as outras ramificações do Reiki. Não que não funcione, funcionam todas, porque todas têm um fundamento do Reiki original, né? Muitas, inclusive, você tem que ter o 3º grau ou o 2º grau do Reiki original, o Usui, para poder fazer o outro tipo de Reiki. Mas vai de cada um, vai do livre-arbítrio e vai da identificação de cada um com cada método. Eu gosto do método tradicional japonês. Mikao Usui era chamado de sensei porque ele é um professor, um mestre é professor e sensei também é professor em japonês. Então, muitos mestres optam por ser chamados também de sensei, mestre fulano de tal.
certo? E é isso, gente. Hoje eu falei um pouquinho dessa história do Reiki, dos 5 princípios, e eu gostaria que vocês aplicassem na vossa vida os 5 princípios, mesmo antes de serem reikianos, ou se não forem, nunca, mas que apliquem esses 5 princípios, que ele é muito, muito benéfico para a nossa vida, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, paz e bem.